Meus queridos, em comunhão com toda a igreja, nós celebramos a festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo, para refletirmos um pouco sobre o mistério de hoje, celebrado hoje pela igreja. Nós temos de entender a importância de um monte e, de maneira muito singular, a importância do Monte Carmelo, que se situa lá na Terra Santa. Ora, o monte é sempre o retrato de um lugar onde se há um encontro profundo, íntimo com Deus. De maneira geral, quase todas as experiências bíblicas onde se é mencionado montes, montanhas, colinas, se há a manifestação de Deus, né? E o Monte Carmelo, nele nós conhecemos duas das principais manifestações que dão origem a esse título, dentre tantos títulos que a Virgem Maria tem, Nossa Senhora do Monte Carmelo. Então, o primeiro motivo é aquela história de Elias, que nós podemos acompanhar no segundo livro dos Reis. Elias foi um profeta chamado por Deus para profetizar em Israel, num contexto de muita idolatria. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, amado por Deus, começou a praticar idolatria, a praticar adoração a deuses falsos. E nesse contexto surge o profeta Elias, né? Aliás, o nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. O meu Deus é o Senhor. Exatamente a atribuição do nome numa cultura hebraica diz respeito à missão da pessoa. Ele devia mostrar que só há um Senhor, e Ele é Deus, Yahvé, o Senhor dos exércitos. Então, Elias é chamado profeta do fogo. Naquele tempo do profeta Elias, o rei que ocupava o trono era o rei Acabe. E o rei Acabe, por causa da sua esposa Jezabel, que era de descendência pagã, ele acabou instigando o povo a essas práticas pagãs. E Elias o exortou e não adiantou. Por isso Deus se ira e acontece naquele momento uma grande seca. E Deus diz a Elias: você sai deste lugar e vai para o oeste do rio Jordão, que eu vou cuidar de você. E a seca estava lá, né, correndo solta. E Elias vai, ele obedece a Deus. E nós vemos que Elias é um homem, além de obediente, um homem cheio de fé, porque ele foi para um lugar quase que desértico, não tinha comida, não tinha nada, e Deus mandava corvos para alimentá-lo. E quando Deus manda e nós obedecemos, Deus providencia, sempre. Os corvos o alimentavam. E aí chegou um momento que começou a faltar água também naquele lugar onde Elias estava. Deus disse: pega suas coisas e sai, vai para Sarepta, né? Vai para Sarepta, que era num lugar que se chamava Sidônio. Elias vai. E lá, ao chegar lá, ele se depara com uma viúva que tinha um filho. E essa viúva estava carregando lenha. E Elias pede para ela água. Quando ela vai buscar água, Elias pede também: traga também comida, porque eu estou faminto. E a mulher disse: meu senhor, eu só tenho aqui, eu estou carregando a lenha para amassar e fazer um pão. Eu só tenho junto comigo aqui uma porção de farinha e quase que uma gota de azeite. Vou amassar um pão para meu filho e eu comermos, e depois vou esperar a morte,
porque não há mais o que fazer. E Elias diz: vai para lá, pegue a farinha, o azeite, amasse o pão, porque o Senhor vai providenciar. E quando ela vai, ela faz, obedece, né? Elias fala a frase que está no texto bíblico: o Eterno fará com que a sua vasilha não fique vazia. O Eterno fará com que a botija de azeite que você tem nas mãos não se esgote, até que a chuva volte em Israel. E ela vai, ela obedece. E acontece. A farinha se multiplica, o azeite se multiplica. E eles ficam saciados. Depois acontece do menino morrer. E aí ela diz, ela fica desesperada. E ele vai lá, ele ora a Deus Todo-Poderoso, se deita 3 vezes em cima do menino. E a criança se levanta. Depois disso, passaram 3 anos de seca, Elias volta para enfrentar o rei Acabe. Quando eles se encontram, o rei começa por atacá-lo com palavras. Você é nosso inimigo, você invocou maldições sobre nós. E Elias disse: ora, foram as suas escolhas que fizeram com que a maldição caísse sobre vocês. Vocês traíram a Deus com deuses falsos, com Baals. A idolatria fez com que tudo isso acontecesse. E aí Elias, para cessar aquilo, ele vai fazer uma proposta ao rei Acabe, a sua esposa, que é aquela proposta que nós conhecemos, né? Ele convoca no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal, aqueles deuses pagãos, os 400 profetas da deusa da prostituição, a Será, todo mundo em cima do Monte Carmelo. E só ele restou de homem temente a Deus naquele momento. E ele convoca todo mundo, aquela que ele faz aquela proposta, né? Aquele desafio. Tragam 2 animais, nós vamos matá-lo e nós vamos oferecer, vocês vão oferecer a esses deuses e eu vou oferecer ao Deus único. Vamos ver qual Deus é verdadeiro. E aí eles fazem toda aquela que nós já conhecemos, né? Preparam cada qual um altar. Começa primeiro pelos deuses, pelos profetas de Baal. Preparam o altar e ficam lá rodando em volta, clamando os Baals, que nem tonto, e ninguém escuta ninguém. E os Baals que não existem, não aparecem. Chega meio-dia, Elias ainda tira sarro, né? Fala um pouco mais alto, grita que talvez ele esteja dormindo ou esteja viajando, ou talvez eles estejam com alguma ocupação e não esteja ouvindo vocês. Gritem mais forte. E eles começam a gritar mais forte e a se cortar conforme os ritos pagãos. Quando chegou a hora da oração da tarde, Elias se cansa de esperar e ele fala: agora é minha vez, né? Elias ergue um altar com 12 pedras, que representavam as 12 tribos dos filhos de Jacó. Ele põe a vítima e manda os profetas de Baal jogarem 3 vezes água por cima do animal, dentro do altar. E aí ele faz aquela oração belíssima, que nós podemos encontrar no livro dos reis. E a vítima começa a queimar, o fogo devora a vítima, devora o altar, queima, faz secar toda a água. E os profetas de Baal são levados por Elias para serem mortos, todos eles. O que acontece? Quando Acabe, todo o povo se sensibilizou e começou a se arrepender, né? E quando Acabe volta para casa e conta para Jezabel, sua esposa, ela não aceita e manda matar Elias. Elias sai fugido para o Monte Horebe, né, que nós conhecemos como Monte Sião, como Monte Sinai, perdão. E ele pede a morte. Cansei, já fiz de tudo que tinha que fazer, cansei, né? Aí ele pede a morte e Deus aparece por meio de 3 anjos, né?
e diz: Elias, aqui está a comida, o pão, come, levanta-te, anda. Levanta-te, anda. Tu tens ainda uma jornada a seguir. Vamos, força e coragem, levanta. Elias dorme de novo, os anjos aparecem. Levanta, anda, come, anda, Elias. E Elias, ele obedece e ele volta para lá, para enfrentar novamente o rei. E acontece que Elias diz a Acabe: vai chover. Porque eles olham para o céu e veem um pedacinho de nuvem do tamanho de uma mão, né? Vai chover, Elias disse, né? E de fato aconteceu que depois disso choveu. Olha só. Então nós vemos na figura de Elias, depois Deus o ordena a ungir um novo rei e um novo profeta, Eliseu, né? Porque aqueles decepcionaram a Deus. Então nós vemos na figura de Elias a figura do portento e da providência de Deus. Deus está acompanhando, mesmo nas situações difíceis da vida, o seu povo e aqueles que permanecem fiéis. Agora nós vamos para o século 12 depois de Cristo, né? No mesmo monte, no mesmo lugar da experiência, da providência e do passar de Deus, ali também se faz presente, se é experimentada e passa por ali, é claro que Deus, mas também a mãe de Deus, mesmo lugar, século 12 depois de Jesus, né? Naquele lugar santo, começam ali a se refugiar muitos eremitas. Os eremitas eram aqueles que buscavam servir a Deus no silêncio, né? Isolado, na solidão. E eles vão até aquele lugar e ali começam a juntar eremitas e eles congregam uma comunidade que depois vai ser chamada de comunidade da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. E tem um santo, que foi o primeiro responsável geral dessa comunidade que nasceu ali, né? Que chama-se São Simão Stock. No dia 16 de julho de 1251, a Virgem Maria aparece no mesmo lugar onde séculos antes de Cristo, Deus passou e devorou a vítima, o animal que Elias tinha oferecido. A Virgem Maria ali apareceu e entregou para São Simão Stock, né, como que uma veste, chama-se escapulário, porque cobria a escápula, as costas, né, na frente e atrás. E ela entrega aquela veste a São Simão, dizendo que aquilo simbolizava o revestir-se do poder de Deus, da proteção divina, pela sua materna intercessão. A Maria aparece para ele, e ele propaga, né, passa aqueles eremitas que compunham a nova ordem do Carmo, começam a usar essa veste que a Virgem Maria entregou para ele. E depois essa devoção ela vai crescer tanto que a igreja vai permitir que os leigos, não somente os religiosos, mas os leigos também possam fazer parte desse revestir-se da proteção da Virgem Maria, que é o pequeno escapulário que nós podemos usar e que muita gente usa. O escapulário traz a veste da Virgem Maria. Na parte de trás, a estampa da face da Virgem do Carmo, e na frente, a face do Sagrado Coração de Jesus. Se nós pudéssemos, teríamos colocado o Sagrado Coração de Jesus. Quando eu olho num lado, eu vejo a Virgem Santíssima, que passa, não mais no Monte Carmelo como passou, mas agora no monte da minha existência,
Quando eu olho do outro lado, eu vejo a face de Deus na pessoa de Jesus, que também passa, como passou lá em Elias. Olha que bonito. Onde Deus passa, a mãe também se faz presente. É o grande ensinamento dessa devoção e dessa aparição da Virgem Maria São Simão Stock. E, pelo contrário, também vale. Onde a mãe está, Deus ali passa. Então, minha gente, nessa liturgia de hoje, peçamos a Deus que nos ajude a crescermos nós como monte da morada da mãe e de Deus, dele mesmo. Que o Senhor possa passar por nossa vida e nossa história. Esse deve ser o nosso desejo nessa liturgia, nessa festa litúrgica. Senhor, eu quero ser um novo Monte Carmelo, onde a vossa presença seja percebida. Eu quero ser um novo Monte Carmelo, onde a Virgem Maria também se faz presente, apareça, se manifeste com as suas virtudes, para que eu possa alcançar um monte perfeito que é Cristo. Hoje nós rezamos na oração da coleta, Ó Deus, venha em nosso auxílio a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que nós possamos, com a sua proteção, subir ao monte que é Cristo. Nós, montes tão frágeis e tão pequenos, pequenas colinas, escalando o monte supremo de Cristo, possamos chegar à sua estatura. Então peçamos à Virgem do Carmo nessa liturgia, que ela nos ajude com suas virtudes a chegarmos ao Monte Cristo, que é o reino dos céus, a plenitude dos céus. Que essa liturgia nos ajude e hoje nos revistamos da bondade, do poder de Deus. Celebrar a Virgem do Carmo com toda essa história, seja de Elias, seja de São Simão Stock, é perceber que Deus é providente. Onde lá em Elias faltou farinha e óleo, Deus providenciou. Onde lá em Elias faltou comida, Deus providenciou, nem que tivesse que fazer qualquer coisa usando-se de corvos. Onde faltou água, numa nuvem do tamanho de uma mão, Ele fez chover torrente para mostrar que Ele é Deus. Também na nossa vida, não sei o que tem nos faltado. O que tem faltado na sua vida, na sua família, na sua história? As coisas que não dão certo, as situações que nós percebemos, nossa, não era para ser desse jeito, era para ser de outro jeito. As coisas que nos tiram de Deus, as coisas que nos tiram a paz, as coisas que fogem das nossas mãos, as situações que nos desmontam, as coisas que nós percebemos, o que fazer agora, não sei o que fazer. É exatamente nessas situações que Deus, Ele quer ser Deus. Nessas situações, deixemos Deus ser Deus, simplesmente obedeçamos, simplesmente nos unamos a Deus, e Deus se faz presente, e junto dele, no mesmo lugar onde ele passa, a Virgem Maria também se faz presente, e o contrário também acontece. Portanto, quem está com ela, não tem jeito de não ver a bênção de Deus acontecer. Que nós deitemos nos braços da Virgem do Carmo nessa liturgia e, estando nela, estejamos sobre o Monte Cristo em segurança, o monte da segurança, o monte do poder de Deus. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Nós não enfrentamos mais o rei Acabe nem a rainha Jezabel. Mas quais são as tempestades, as situações da nossa vida que nos amedrontam? O que tem causado em nosso coração dúvidas, medos, inseguranças? Pensemos em nossa fraqueza, fragilidade.